Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso curso de agente de portaria, controlador de entrada e saída, porteiro ou porteira. Mas nesse encontro eu quero falar com você a respeito do síndico, mais especificadamente sobre as suas atribuições. O que ele pode fazer? Vamos falar sobre isso? Pessoal, o síndico ele deve prestar um serviço de qualidade. O síndico ele deve prezar pela segurança, pela qualidade de vida dos moradores, que muito provavelmente também é a dele. Ele deve, por isso, realizar as assembleias de condomínio. Ele deve cumprir e fazer cumprir as convenções e os regimentos internos. Eu sei que você quer saber qual que é a diferença de convenção e regimento interno. Segura aí, a gente vai falar sobre isso. É ele que realiza a contratação dos prestadores de serviço, não só para a realização de reparos, mas também para a realização de manutenção. E às vezes nem reparo e manutenção, a própria contratação da existência, da necessidade daquela prestação. É ele, pessoal, que deve manter as contas em dia, é ele que faz o pagamento, é ele que faz o recebimento, é ele que tem essa planilha do que recebeu, a quem pagou. Não é fácil. Mexer com o dinheiro dos outros é uma mega responsabilidade. E além de fazer isso, ele precisa guardar toda a documentação contábil. E aí eu sei que você quer me perguntar, mas guarda até quando? Até amanhã? Até um mês que vem? Pessoal, a lei determina o prazo e a gente vai falar sobre isso. É ele que precisa realizar um orçamento, não é só receber e pagar. Precisa ter uma previsão. Qual que é o orçamento? O que nós temos? É ele que faz esse orçamento da receita e também das despesas, para saber o quê? Se aquilo que está entrando, se aquilo que ele está recebendo em nome do condomínio, se é suficiente para fazer frente às despesas. É necessário realizar um orçamento. É ele também que faz diligências no sentido de verificar, de checar a conservação, de verificar a guarda das partes comuns. É ele que escolhe as empresas que irão realizar, as empresas prestadoras de serviços que vão fazer a execução de obras de interesses do próprio condomínio. Cabe a ele também, selecionar, fazer o processo de entrevista para admitir e também realizar, quando necessário, as demissões dos funcionários. E eu sei que você quer me perguntar, mas quanto ganha um porteiro? Quanto ganha um zelador? Depende. Primeiro precisa saber se existe uma convenção coletiva naquela localidade. Se existe, o síndico ele precisa observar. Se não existe, de acordo, lembra que a gente falou com o orçamento e também com aquilo que foi decidido em assembleia, ele vai determinar, é ele que determina a remuneração dos colaboradores. É ele que estabelece quando serão realizadas as assembleias ordinárias e também, eventualmente, convocar as extraordinárias. E nesse ponto, eu quero conversar com você. Às vezes as pessoas te chamam de uma pessoa ordinária e você acha, eventualmente, que essa pessoa está te xingando. Não! Ordinária, assembleia ordinária é aquela comum, aquela que ocorre de forma já combinada, prevista. Exemplo, os vereadores irão se reunir de forma ordinária todas as segundas-feiras às 18h30. Ou seja, é o comum, já está previsto, já está combinado. As extraordinárias são aquelas fora do previsto. Então, se uma pessoa te chamou de ordinária, fica tranquilo. Não leve a mal, está te chamando tão somente de uma pessoa comum, normal, que se tem aos montes por aí. E justamente por isso que você está fazendo esse curso, porque você não quer ser uma pessoa comum, você quer ser uma pessoa
extraordinária. E quem faz o curso aqui na nossa escola, de fato, são pessoas extraordinárias. E parabéns novamente por essa sua atitude. E não basta apenas convocar a assembleia. Não basta, você precisa também dar conhecimento. É atribuição do síndico levar ao conhecimento dos condôminos a realização dessas assembleias, seja a ordinária e seja a extraordinária. Ao síndico também cabe comunicar os procedimentos judiciais eventualmente propostos em desfavor do condomínio e também comunicar as ações propostas pelo condomínio. Cumpre ao síndico também realizar o seguro da edificação. E a ele cabe prestar contas, isso mesmo, prestar conta anualmente ou eventualmente quando exigidas. É também a atribuição do síndico realizar a cobrança, seja ela extrajudicial, amigável ou até mesmo contratar um escritório especializado, mas é ele que tem que dar a iniciativa. E também quando se tornar inviável, impossível o recebimento amigável, de fazer a cobrança judicial. Ele que vai representar, é ele que tem poderes, legitimidade para estar em juízo em nome do condomínio. Existe, pessoal, um dispositivo-chave na legislação, que está previsto no artigo 1348 do Código Civil. E o que ele diz? O que ele prevê? Anote aí. Ele diz, esse dispositivo, que o síndico pode transferir total ou parcialmente a outrem os poderes de representação das funções da administração. Isso é muito importante. Só que, mediante aprovação da Assembleia. O ideal, pessoal, é que quando for realizada uma troca de uma prestadora de serviço, apesar de ele ter poderes para isso eventualmente, de acordo com as regras da Assembleia, que isso deva ser comunicado, deva ser informado na próxima reunião. É ele, é ao síndico que deve cobrar que a execução das atividades dessa prestadora esteja em conformidade com o combinado, com o contratado. E deve realizar o pagamento, não só esse pagamento, mas também cabe ao síndico realizar o pagamento das contas do condomínio e seguir aquilo que foi acordado, aquilo que foi combinado, de acordo com a previsão orçamentária. E dentro desses aspectos administrativos, anote aí, o síndico ele não pode realizar contratação que impacte o equilíbrio financeiro das contas. Ele não deve realizar contratações, ele não deve realizar obras se o caixa estiver apertado, principalmente se essas obras elas não forem emergenciais. O síndico ele não pode deixar de prestar contas anualmente. Essa é uma atribuição que está prevista na lei. Cumpre ao síndico, eventualmente, se aquele condomínio tiver elevador, realizar a manutenção. Isso é uma responsabilidade muito grande e cabe ao síndico realizar essas atividades, mesmo porque não é uma atividade que eventualmente ele pensa, chegou o momento, não. Quando se tem elevadores em condomínio, existe uma regra, existe um tempo, e esse tempo ele precisa ser observado e não se pode alegar esse desconhecimento para deixar de fazer a manutenção de algo tão essencial e de algo que merece uma atenção redobrada de todos. O síndico ele não pode deixar de renovar os documentos obrigatórios. Ora, Rodrigo, como assim os documentos obrigatórios? Sim, o AVCB. E o que é o AVCB? O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ele não pode deixar de verificar a vistoria do laudo do para-raios.
Ele também, não pode gastar além da previsão orçamentária, além daquilo que foi aprovado sem justificativa. Ele também não pode deixar de pagar os compromissos do condomínio. É ele que tem que verificar o pagamento dos funcionários, verificar se os direitos trabalhistas desse colaborador estão sendo adimplidos, não só adimplidos, mas estão sendo observados em tempo. E ele também, isso aqui é muito importante, não pode em hipótese nenhuma utilizar o fundo de reserva para pagar conta do dia a dia. Eu quero que você registre essas informações, porque no próximo encontro nós vamos falar de casos de situações de inadimplência. O que ele pode e o que ele não pode fazer. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.